Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Um dos nossos lemas principais é menos impostos e mais empregos. E hoje temos a satisfação exatamente de falar um pouquinho sobre o emprego e sobre o desenvolvimento do setor econômico, do setor de serviços. Nós temos o Dr. Cláudio Salles, que é presidente do Instituto Ascende Brasil, que é um instituto que... Fala um pouquinho sobre esse instituto. É um centro de estudos especializado no setor elétrico, né? O que nós fazemos é estudar com profundidade e rigor acadêmico mesmo as 8 principais dimensões do setor, assim as definimos: planejamento do setor, os leilões, tributação, a política tarifária e assim por diante. E o que estudamos a gente publica na forma de white papers, artigos, enfim, e manifestações de diversas naturezas, com o objetivo de melhorar a qualidade da discussão sobre esses temas. O setor de energia elétrica, um setor regulado, né, um setor, enfim... Ele estava regulado, agora parece que desregularam um pouco, não é verdade? Regulado, teoricamente regulado, às vezes bem regulado, às vezes com problemas, né? Ou desregularam ou desreestruturaram? Qual é o setor de energia tem uma história recente muito triste, né? Um setor que é capital intensivo, né? Que, por natureza, requer investimentos vultosos feitos num prazo curto de tempo, por exemplo, para construir uma grande usina, mas que só serão amortizados em 30 anos. Né? Um setor como esse depende fundamentalmente de credibilidade e confiança. Né? E foi isso que, enfim, caiu a níveis muito baixos recentemente, com destaque para 2012, quando o governo de então fez uma medida provisória com o objetivo alardeado de baixar a conta de luz por decreto. Ora, cientistas no mundo inteiro, os melhores físicos, né, estudam energia, em como produzir energia de forma mais eficiente, ou seja, mais energia com menor custo, menor impacto. Né? Enfim, aqui o Brasil ia inventar isso por decreto. É claro que não funcionou, né? E nós estamos pagando essa conta. O setor, como eu disse, ele está bastante abalado. Mas, enfim, é um setor que precisa ser regulado, porque envolve elementos, como os economistas chamam de monopólio natural, né? E que, portanto, dependem de uma regulação para que a sociedade tenha o melhor serviço ao menor custo possível. E qualquer mudança tem que ser muito bem pensada antes de ser feita, né? Claro. Como não fizeram em 2012, eu acho que como você falou, foi por decreto e não foi por questões técnicas, real, né? Do mundo real. É verdade, total verdade. E a eficiência dessa nossa regulação vai ditar, vai ser o diapasão que vai condicionar a eficiência da prestação de serviço de eletricidade para a sociedade como um todo. Nós temos na eletricidade, temos a geração, que é considerada uma indústria, né? Pelo menos tecnicamente, vocês me falaram que quando você gera energia, você está gerando alguma coisa, seria indústria, mas tem a distribuição, que é praticamente tudo serviços, né? E na distribuição da energia existe peculiaridades de outros setores da economia participarem desse processo. E nós temos tido um problema hoje de interpretação com relação à terceirização, né? O judiciário tem colocado isso um pouco sem objetividade, falando que quando você atua em determinado setor, você só pode atuar com a pessoa ligada àquele setor. Então, vamos dizer, uma pessoa que faz manutenção de uma linha elétrica, uma empresa que corta árvores para manter essa linha elétrica, é praticamente uma empresa que faz manutenção de ambiental, não está ligada à eletricidade. Mas, recentemente, tem tido algumas jurisprudências e alguns aspectos judiciários que têm dado ganho de causa às empresas aliás, as empresas prestadoras de serviços nesse campo têm perdido por interferência do judiciário, dizendo que uma pessoa que corta a árvore, faz a manutenção dele, é um eletricitário e não
é um cortador de árvores, de manutenção de árvores. Como é que você vê isso? Pois é, enfim, esse tema, o tema da terceirização, da prestação de serviço, ele é capital, não apenas para o setor elétrico, mas eu acho que para a sociedade como um todo. Vou me permitir aqui, Luiz, duas considerações iniciais sobre isso, né? A primeira que é um dado da realidade. Já foi tempo, no passado, em que os fatores determinantes para o crescimento das economias dos países eram ligados aos recursos naturais que os países dispunham, né? Então, um país que tinha muito petróleo, que tinha muito ouro, que tinha muito minério de qualquer natureza, era um país mais propenso a se desenvolver mais do que outros. Essa história é passado longínquo, não é isso. Hoje, todos os economistas sabem que o fator determinante para o crescimento das nações é o ganho de produtividade do capital humano, né? Quando a gente olha, o Brasil pega na década passada, dando um desconto desses últimos anos de recessão profunda e lamentável pela qual estamos passando, quer dizer, o Brasil teve um crescimento médio da ordem de 3%, qualquer coisa próxima desse número, né? Porém, desse crescimento, mais da metade disso foi decorrente do simples aumento da população. O decorrente do ganho de produtividade foi mínimo, foi 1, pouco por cento, né? Quer dizer, o Brasil, para poder crescer, os almejados 3, 4% ao ano, nós estamos muito distantes disso. Hoje estão quase negativos. Exatamente. Precisa que tenha um ganho de produtividade do seu capital humano dessa ordem de grandeza ou até um pouco mais, né? Então, é disso que se coloca a sua pergunta. Eu quero que tenha isso como pano de fundo, porque vamos discutir, então, qual o benefício da sociedade, né? Qual o benefício que a sociedade tem por ganho de produtividade de capital humano, né? Enfim, isso já está sintetizado, mas de que maneira se consegue chegar lá, né? E aí entra a palavra. Por que terceirização, essa palavra, virou palavrão mal visto aqui no Brasil, né? Porque, frequentemente, ela surge associada a aspectos ligados à precarização do trabalho, né? Inicialmente era assim. Pois é, associados a isso, e este aspecto da precarização do trabalho ecoado por grupos de interesse, grupos de pressão, que têm interesse específico em usar isso como alavanca para combater a terceirização como um todo. O que fica de lado, o que fica para trás, é o benefício real para a sociedade da terceirização. E aí o segundo comentário. Nas sociedades modernas, o conceito que surge é o conceito da horizontalização das atividades econômicas, né? Enfim, é o conceito de total permeabilidade, de especializações, de ganhos de produtividade de toda a natureza, de compartilhamento de ativos, né? Enfim, tudo isso são questões que estão em cima da mesa no século XXI e que são fundamentais para que os países se desenvolvam. E desenvolvimento, lato sensu, não é apenas riqueza do PIB, é riqueza e distribuição de riqueza, etc. E vai de encontro à especialização de cada setor, né? Exatamente. Então, quer dizer, os ganhos de produtividade são decorrentes disso. Inclusive, quer dizer, como é que você ganha produtividade, né? Através dessa horizontalização, né? Privilegiando as especializações em determinado tipo de atividade, compartilhando ativos, quer dizer, você tem ativos que você pode usar na prestação de serviço para diversas empresas, né? Compartilhando competências, dado que você se aprofunda sobre determinado tema, aquele ativo, recurso humano, passa a ser muito mais competente e, portanto, o trabalho dele mais produtivo. E se qualifica o material humano? Claro, né? E por último, eu chamo a atenção para concorrência na execução das atividades. No modelo antigo, só existia concorrência dentro da própria empresa. Era um funcionário contra outro funcionário, né? Você amplia essa concorrência com a alternativa de contratar o serviço fora, você ganha produtividade. A concorrência, sabidamente, é promotora de eficiência, promotora de competitividade. E aumento de qualidade. Claro, tudo isso resulta em mais qualidade de serviço, e qualidade, no sentido não só da qualidade propriamente dito, mas também do ponto de vista do custo, o quanto que custa para a sociedade isso. Então, quando se fala em terceirização ou contratação de serviços, etc., na verdade o que se está falando é isso, é abraçar essa realidade dos países que querem ter sucesso para a sua sociedade. A precarização, ela na verdade, ela decorre de falhas, né, no nosso arcabouço institucional, né, que envolve a justiça do trabalho, que envolve a nossa legislação trabalhista, etc., né? Só que, porque tem falhas e você vai achar inúmeros exemplos
de precarização de serviços que gerou falhas, mas a causa não está na essência da terceirização, a causa está nas falhas estruturais, né, que podem existir nesse nosso arcabouço institucional. Né? Essas falhas, elas não só acontecem no setor de serviços, acontecem em qualquer outro setor. Acontece na agricultura, acontece por cima da agricultura, tem o cortador de cana, tem esse tipo de coisa que são serviços que aos poucos estão desaparecendo em função da mudança de tecnologia. Existem nas próprias fábricas, indústria de transformação, etc., que tem pessoas que não são qualificadas e não são dentro do sistema selitizado que são implementados. Dentro desse aspecto, uma das críticas que se fazem quando se compara, inclusive nessas questões que estão no projeto, inclusive que tem um projeto no Congresso que está tramitando já há vários anos, esperamos que saia esse ano do Senado e seja apreciado corretamente pelo Senado e seja aprovado. Mas um dos pontos é o problema salarial. Dizem que as pessoas que são trocadas pelo prestador de serviço ou pelo terceirizados, os terceirizados e os prestadores de serviço ganham menos salários do que a indústria de transformação ou outras atividades. Como é que você vê isso? Porque nós temos um estudo aqui que eu queria te mostrar. A gente tem feito isso para desmistificar esse aspecto. E a gente tem dados hoje, baseados em dados oficiais, CAGED, RAIS, informação do IBGE, etc., que demonstra claramente, Cláudio, o que eu queria te mostrar é o seguinte: o setor de serviço hoje, ele está com média salarial de R$ 2.245, né? Enquanto que a indústria de transformação está com 2.187, quer dizer, nós já ultrapassamos a média salarial da indústria de transformação. A gente só perde para a administração pública, que está com 3.200, e para extração mineral e petróleo e gás, que são os setores que mais têm concentração de salarial. Como é que você vê isso? E como é que a gente pode desmistificar essa noção que existe por parte de alguns legisladores e alguns sindicatos? A única maneira que eu vejo, o único caminho é esse que vocês estão seguindo já, né? É o dado que fala por si só, né? O levantamento da informação qualificada, que é isso que você está mostrando, né? Eu tenho um outro dado que é complementar a esse, mas que reza a mesma coisa, que diz o seguinte: descontados, quer dizer, quando você pega os salários, essa foi uma pesquisa recente, se não me engano, feita pela Fundação Getúlio Vargas, depois eu tenho isso anotado aqui nos nossos papers, posso dizer quem é o autor. Mas quando você pega as diferenças salariais entre atividades terceirizadas ou outras atividades e desconta as causas, olhando as causas dessas diferenças, desconta o nível de qualificação requerido do funcionário, então essas diferenças ficam abaixo do limite de tolerância do desvio estatístico de 3%. Né? Eu vejo esse dado, quer dizer, ou seja, praticamente não há diferenças. Né? Eu vejo esse seu dado que mostra, inclusive, quer dizer, como os pontos fora da curva aqui são os funcionários públicos, que ganham muito mais do que na iniciativa privada, né? Na média, R$ 3.200, né? Enquanto que na indústria é 2.100, 2.180 e nos serviços 2.250. Né? Então, os pontos fora da curva para mais são os funcionários públicos, né, da administração pública, que ganham muitíssimo mais. E na área de extração mineral, você mesmo apontou para mim, principalmente a indústria de petróleo. Né? No resto, mesmo considerando esses elementos fora da curva, nós vamos chegar naquela praticamente não diferença salarial. Ou seja, quando se fala na precarização do serviço público e usa as diferenças salariais como um principal argumento, entre aspas, que justifiquem essa tese da precarização, os dados que você está mostrando aqui, que os economistas vão apontar, certamente desmentem isso, são dados oficiais, né? Ou seja, não é a precarização, não é a terceirização que leva à massa de salário. Por outro lado, até complementarmente, Luiz me permite, dizer o seguinte, quer dizer,
esquece o salário, vamos esquecer essa ótica de olhar o salário de um determinado indivíduo ou de um determinado grupo que esteja associado a um sindicato. Vamos pensar na renda da sociedade como um todo, da massa salarial como um todo. Né? Na medida em que você, horizontalizando as atividades econômicas, né? Ou seja, terceirizando, inclusive, a prestação de serviços, etc., você aumenta a competitividade das nações, você aumenta a possibilidade de crescimento da economia, você aumenta a renda como um todo, a massa trabalhadora passa a ter muito mais renda. Ou seja, os argumentos, ouso dizer, os argumentos que se apoiam na pseudo-precarização das relações de trabalho, como sendo a única consequência da terceirização, e como sendo 100% alastrada, que não é verdade, né? São todos eles, do meu ponto de vista, falaciosos. Eles não têm sustentação nas análises numéricas. Quem é que é contra a terceirização? Você está escrevendo um artigo outro dia sobre esse assunto. Quem é contra a terceirização? Pois é, no nosso diagnóstico, quer dizer, são grupos de pressão ligados a sindicatos que perdem renda com relação a isso. Então você pega, e até chama atenção para esse tipo de problema quando se trata de um setor com tarifa regulada, né, que é o setor de telefonia, que era o setor de energia elétrica, o que seja. Né, que o setor, vale dizer, a tarifa que vai para o consumidor, ficaria capturada por um sindicato, que lá na base vai fazer pressão para favorecer aquele grupo exclusivo. Então, na verdade, quer dizer, a alegação é a precarização, que, como a gente está vendo aqui, é fantasiosa da relação de trabalho, de maneira alastrada, né? Desprezando todos os ganhos líquidos então, para a sociedade. Você acha que são grupos e grandes sindicatos, especialmente corporativistas, em determinados setores que fazem essa pressão? Seguramente são isso, é a nossa convicção, porque são organizações estruturadas, inclusive, para fazer barulho, né? Elas têm essa capacidade. Uma coisa, e esse caso não é, enfim, esse fenômeno não é exclusivo desse tipo de caso, né? Uma coisa é a sociedade como um todo, que ela é beneficiada ou prejudicada por determinadas iniciativas, né? Mas ela é muito silente, né? Outra coisa são as ações de grupos organizados que têm um interesse específico e que focam ali a capacidade de fazer barulho, né? Então, esse é um caso típico. Todos os economistas recentemente apontam, quer dizer, aquilo que eu falei no início, né, como preâmbulo, crescimento das nações, melhoria da condição de vida para a sua sociedade é função do ganho de produtividade do capital humano. Como se chega lá? É a horizontalização, é o que o mundo moderno nos dá, né, usando todos os recursos de tecnologia, o que seja, né, e especializações, né, tudo isso vem junto com a terceirização, né? Então, se fosse prevalecer o que pleiteiam esses pequenos grupos diante da sociedade brasileira, mas muito eloquentes, muito barulhentos, né? O Brasil estaria jogando fora tudo isso. Seria assinar o caminho para permanecer atrás. Inclusive o desenvolvimento tecnológico ficaria prejudicado. Por exemplo, hoje no mundo inteiro você tem o home work, que as pessoas trabalham em casa, que trabalham pequenos empresários, que prestam serviço para as grandes empresas. Tudo isso fica prejudicado se você vincular a atividade fim e atividade meio que a Justiça do Trabalho não quer desmistificar esse processo, né? Eu acho que você está correto quando você vê que tem grupos sindicalistas. Se bem que não são todos os centrais sindicais que são contrários à terceirização. Nós temos centrais sindicais, por exemplo, como a Central Sindical de Sindicatos Brasileiros, por exemplo, que tem uma grande parcela de setor de serviço que ela não é contrária à terceirização. A própria força sindical não é contrária, o GT não é contrário. Quer dizer, quem tem um foco mais, isso eu posso falar com tranquilidade, que força um pouco essa interpretação é a CUT. Eu fico muito feliz de você trazer isso, porque isso é o que nos dá esperança, né? Esse nosso país ele vai evoluindo de forma muito convulsa, mas eu nunca perdi a esperança dos avanços. Eu acho que os sindicatos que têm essa visão que você está tendo são sindicatos que estão lendo o futuro, né? Esse é o caminho. Sempre vai existir a necessidade de sindicatos eficientes, né, que apontem para a modernidade e que realmente abriguem servidores, enfim, associados, né, que compactuem dessa boa aposta, né? Então, é bom que você aponte que já existem vários nessa linha, porque se a gente quer ter esperança de um Brasil melhor, esse aqui é o caminho, né?
dando um exemplo concreto, quer dizer, para um trabalhador qualquer, né, ser associado a um sindicato tem, por natureza, um monte de benefícios para ele, né, até por, enfim, equacionar todos os aspectos legislativos, o que seja, enfim, atividade sindical normal, uma prestação de serviço para quem é afiliado, né. Se isso é feito, quer dizer, sem que se dependa com acenar para o trabalhador como o único caminho, o caminho do atraso, né, é muito melhor porque é sustentável, né? O atraso não é sustentável. A modernidade é o que deve ser perseguido. Então, se há sindicatos que fazem isso, eu acho que isso todos nós devíamos ser felizes e apoiar essas iniciativas. Pois é, inclusive não existe, eles entendem que o sindicato da terceirização, o sindicato de prestação de serviços, são todos sindicatos suficientes por parte do empregado. E não é verdade. Hoje temos sindicatos fortíssimos determinados. O seu próprio sindicato na área elétrica é fortíssimo, sempre foi muito forte. Na área bancária, na área petrolífera, são sindicatos e são prestadores de serviços como um todo. Na área de informática nem se diz, porque a área de informática hoje, o projeto que estava tramitando e que veio da Câmara, que está na Câmara e está no Senado, ele não é perfeito, mas é o que acho que a gente deve apoiá-lo, porque é um projeto que está dentro daquilo que nós vimos discutindo ao longo desses anos. Eu tenho medo que o Senado queira modificar alguma coisa. Eu espero que não o faça, porque se voltar para a Câmara, então teremos mais tempo e nós estamos precisando de agilidade. E isso dá uma insegurança jurídica. Não sei como é que você vê isso, mas dá para nós, pelo menos do setor de serviço como um todo, o CNS transforma isso numa insegurança jurídica para as empresas, né? Agora, dentro desse aspecto, como é que você vê a possibilidade de que esse projeto que está lá no Senado, não sei se vocês têm mantido contato com os senadores, principalmente com o senador Paim, que está com a relatoria do Senado, para que isso se agilize? Pois é, pessoalmente estivemos com o senador Paim já há alguns meses atrás, vários meses atrás, né? Mas do ponto de vista do que estava lá produzido no relatório, não mudou de lá para cá, né? Ele é o relator, ainda não tinha a posição totalmente fechada, e tinha um relatório que tem alguns avanços, porque estabelece lá um regramento para coisas que hoje não tem, mas que do nosso ponto de vista ainda continha alguns vícios que eu acho que são contraproducentes, né? A minha esperança é que isso evolua e não tenha lá. E eu dou alguns exemplos, né? Por exemplo, a discussão de atividade meio, atividade fim, né? Essa é uma discussão terrível, quer dizer, isso não resiste a uma análise crítica da modernidade. Quer dizer, vai um legislador, num dado momento estático, dizer o que é atividade meio de prestação de serviço de eletricidade, o que é atividade fim. Qualquer que seja a definição, ela será imperfeita, né? E você vincular, enfim, as obrigações a partir dessa ótica, ela é enganosa, é ineficiente, né? Outras obrigações com relação ao sindicato, a escolha do sindicato, quer dizer, seria um dispositivo do nosso ponto de vista meio que cartorial, né? Você obrigar que determinado sindicato, quer dizer, determinada área de atuação, no caso do setor elétrico, as vinculações estejam todas naquele sindicato, inclusive por terceirizados. Também não faz sentido. Ou seja, então, quando eu olho o termo do relatório, enfim, do projeto de lei que está para ser votado, na sua última versão, eu vejo que a sensação que me dá é que, enfim, os argumentos em favor da modernidade são de tal maneira tão fortes que vamos conceder alguma coisa, mas vamos preservar algumas células de atraso ainda nesse texto. Então é assim que eu vejo e eu tenho esperança de que isso seja modificado. Nós também. Nós estamos fazendo força, espero que para que no Senado não haja modificação e se aprove aquilo que veio da Câmara. Cláudio, eu vou aproveitar duas coisinhas, nós estamos terminando o programa, mas eu queria dar algumas informações sobre o nosso setor como um todo, o setor de serviços. Tem um anuário que a gente publica todo ano, eu gostaria que você tivesse informação sobre isso. Temos também aqui o nosso setor sobre exatamente a terceirização, faz uma análise
dos serviços não financeiros e a sua evolução, e é um dos pontos onde a gente utiliza esses dados para combater essas questões que são levantadas pelo nosso judiciário, pelo nosso legislador. E também tem um trabalho que a gente gostaria que o setor de energia analisasse com certo carinho. Nós temos uma proposta de exoneração da folha de pagamento, que é substituição dos 20% do INSS por uma CPMF previdenciária, onde todos pagariam com uma alíquota de 0,87, a gente substituiria. Isso não seria um novo imposto como o governo, tanto o governo anterior como o do governo atual, quer implementar um novo imposto CPMF. Não queremos esse novo imposto. A gente quer uma substituição de um imposto que já é ultrapassado, que já não garante a arrecadação suficiente para a Previdência, por outro imposto. Gostaria que vocês analisassem. Com muito carinho. Parabéns pela iniciativa. E pudessem dar um alento nessa proposta, que é, como você falou, é uma proposta moderna, não é uma proposta para que nós voltemos aos princípios de 2 séculos atrás. Né? É isso aí. Eu aproveito, Luiz, eu deixei com você aqui o nosso white paper sobre terceirização do setor elétrico em interesse público. Lá no Instituto, nós publicamos esses white papers, que são estudos aprofundados, feitos com rigor acadêmico, mas numa linguagem que possa ser mais compreensível, enfim, mesmo pelo não acadêmico. Né? E nesse tema da terceirização tem toda a conceituação do ponto de vista econômico e social da terceirização, tem o resumo da legislação e a jurisprudência sobre isso, e tem a terceirização em perspectiva, né, como um elemento de ganho de eficiência, tudo isso que nós falamos aqui, além das referências legislativas. Eu espero que seja útil também na discussão. Eu agradeço. Deixo as últimas palavras para o seu boa noite. Olha, muito grato por estar aqui. E agradeço aqui. desde já a sua participação. Muito grato por estar aqui e espero ter correspondido à expectativa dos seus espectadores. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, claro. Prazer em vê-lo. Bem, amigos e amigas, boa noite e até o próximo programa na próxima semana. Obrigado pela audiência. Combate a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.